Os mitos gregos são ricos em monstros incríveis, mas mesmo assim, a quimera se destaca como uma criatura que causa arrepios até nos mais corajosos. Imagina só, um ser com um corpo de leão, uma cabeça de cabra, outra de dragão e uma cauda que termina em uma serpente. Mas não é só sua aparência que é bizarra. Esse monstro cuspia fogo e deixava um rastro de destruição por onde passava. Era como se os deuses quisessem mostrar que podiam criar horrores capazes de tirar o sono de qualquer um. A origem da quimera é tão fascinante quanto assustadora. Segundo a mitologia grega, ela era filha de Tifão e Equidna, dois dos seres mais perigosos que já existiram. Tifão era um gigante monstruoso, descrito como um furacão de pura destruição, enquanto Equidna, conhecida como a mãe dos monstros, era metade mulher e metade serpente. Juntos, eles deram origem a algumas das criaturas mais temidas da mitologia, e a quimera não foi exceção. Crescendo com essa herança, não é surpresa que ela tenha se tornado uma máquina de caos e destruição, aterrorizando a região da Lícia e se tornando uma lenda entre os humanos e deuses. Quando falamos da quimera, é impossível não compará-la a outros monstros da mitologia grega, como a Hidra e o Cérbero, que também eram descendentes de Tifão e Equidna. Esses monstros, embora diferentes em forma e função, compartilhavam um traço em comum. Eram manifestações do caos e do poder indomável da natureza. Cada um testava os heróis de maneira única, simbolizando desafios que precisavam ser superados para trazer ordem ao mundo. A quimera desempenhou um papel central no mito de Belerofonte, um dos heróis mais celebrados da mitologia grega. Enfrentar essa criatura não foi uma missão simples. Segundo a lenda, a quimera aterrorizava a região da Lícia, devastando aldeias, campos e rebanhos com sua fúria e capacidade de cuspir fogo. O rei da Lícia, desesperado para livrar seu reino dessa ameaça, ordenou que Belerofonte enfrentasse a criatura. O rei, na verdade, esperava que o herói morresse nessa missão impossível, já que Belerofonte havia se tornado inimigo do irmão do rei. Para derrotar a quimera, Belerofonte contou com a ajuda de Pégaso, o cavalo alado que ele havia domado com a ajuda de Atena. Montado em Pégaso, Belerofonte conseguia se manter fora do alcance do fogo mortal da quimera, atacando de cima. O momento decisivo da batalha veio quando Belerofonte usou uma lança com chumbo na ponta. Ele a lançou diretamente na boca da quimera, onde o calor de seu fogo derreteu o chumbo que se alojou na garganta da fera, sufocando-a e levando-a à morte. Essa vitória não apenas destacou a coragem e astúcia de Belerofonte, mas também solidificou o papel de Pégaso como um aliado crucial. O cavalo alado era um símbolo da conexão entre os heróis e os deuses, representando a superação de desafios que pareciam intransponíveis. A derrota da quimera se tornou um dos maiores feitos de Belerofonte, elevando-o ao status de lenda. Por outro lado, a história também serve como um lembrete de que mesmo os maiores heróis enfrentam tragédias, já que o orgulho de Belerofonte eventualmente o levou à queda. Uma explicação fascinante para o mito da quimera está nas características geográficas e naturais da região da Lícia, onde a lenda se originou. Acredita-se que a história da criatura cuspindo fogo tenha surgido como uma tentativa de explicar os incêndios florestais naturais que frequentemente assolavam a área. A Lícia, localizada em uma região vulcânica, possuía fenômenos como gases inflamáveis que escapavam do solo e podiam pegar fogo espontaneamente, criando o efeito de chamas saindo da terra. Esses eventos naturais provavelmente foram interpretados pelos antigos como manifestações de um monstro aterrorizante habitando a região. O simbolismo da quimera vai além de sua aparência monstruosa e de suas ações devastadoras. Ela representa o caos em sua forma mais pura, uma junção de características incompatíveis que criam um ser que desafia a lógica e a natureza. O corpo de leão, associado à força e à realeza, contrasta com a cabeça de cabra, que evoca o sacrifício e a rusticidade, enquanto a cauda de serpente remete ao perigo oculto e traiçoeiro. Essa combinação de opostos simboliza a desordem absoluta, uma ameaça que não segue regras ou padrões. Além disso, a quimera é um aviso dos perigos que surgem quando limites são rompidos. Ela é a personificação do imprevisível e do incontrolável, representando os medos primordiais dos seres humanos diante do desconhecido.
Existe um paralelo interessante entre o mito da quimera e a história de São Jorge e o dragão. Assim como Belerofonte enfrenta a quimera para salvar a região da Lícia, São Jorge é retratado como um herói que derrota um dragão para proteger uma comunidade ameaçada. Em ambos os casos, a criatura representa não apenas um perigo físico, mas também uma força caótica que precisa ser controlada. A associação do dragão com o fogo e a destruição ecoa as descrições da quimera como uma criatura que cuspia fogo e devastava tudo ao seu redor. Ambos os heróis são representados montados em cavalos brancos. No caso de Belerofonte, Pégaso é o aliado essencial que o permite superar a quimera. Já São Jorge é frequentemente representado em seu cavalo branco. Além disso, as influências culturais da mitologia grega no cristianismo primitivo podem ter contribuído para a criação de histórias como a de São Jorge. Elementos de mitos antigos foram adaptados para transmitir novos valores e mensagens religiosas, transformando o conflito entre heróis e monstros em alegorias de fé e coragem contra as forças do mal. Assim, embora os contextos e significados sejam diferentes, a quimera e o dragão de São Jorge compartilham temas universais de luta contra o caos e o mal. Paralelos com outras culturas mostram como a ideia de criaturas híbridas é universal. Na mitologia mesopotâmica, o Anzu é uma figura que guarda semelhanças com a quimera. Representado como uma ave gigantesca com cabeça de leão e asas de águia, o Anzu também era visto como uma criatura caótica que desafiava a ordem divina. Assim como a quimera, o Anzu foi derrotado por Ninurta em um ato que simbolizava a vitória da ordem sobre o caos. A combinação de diferentes animais no Anzu e na quimera reflete a tentativa das culturas antigas de personificar forças naturais ou espirituais que não podiam ser facilmente compreendidas. Enquanto a quimera estava associada ao fogo e à destruição, o Anzu tinha ligações com a tempestade e o roubo das tábuas do destino, símbolos do poder divino. A ciência moderna também encontrou inspiração na quimera, apropriando-se do seu nome para descrever fenômenos e organismos híbridos. Na genética, o termo quimera é usado para designar organismos que contêm células de diferentes origens genéticas. Isso pode ocorrer de forma natural, como em casos raros de fusão de embriões durante o desenvolvimento, ou de forma artificial, em estudos de biotecnologia. Por exemplo, pesquisadores têm criado quimeras em laboratório ao combinar células humanas com as de outras espécies para estudar doenças e desenvolver tratamentos. As quimeras científicas também levantam questões éticas e filosóficas, especialmente no campo da engenharia genética. Por exemplo, experimentos envolvendo a criação de embriões quiméricos para fins médicos geram debates sobre os limites entre o natural e o artificial, e o que realmente define a identidade de um ser vivo. Ao longo dos séculos, a quimera transcendeu as fronteiras da mitologia, seja no imaginário antigo, onde representava o caos e o imprevisível, ou na ciência moderna, como inspiração para compreender a complexidade da vida. Essa criatura híbrida permanece fascinando.